da Prefeitura e na ponta da linha nós já temos a secretária de Planejamento e Urbanismo aqui de Campinas, Carolina Baracalazinha, a quem eu agradeço já de antemão a participação aqui no Estúdio CBN. Boa tarde, secretária. Boa tarde, Felipe. Boa tarde a todos que nos ouvem aqui, né, na CBN Campinas. Obrigada mais uma vez da gente estar aqui divulgando mais um passo importante, né, nessa publicação do chamamento público, que é justamente para a gente receber a título de doação serviços de topografia, né, de empresas que fazem esse tipo de levantamento planealtimétrico cadastral, que é a primeira base de estudo, né, do arquiteto, do urbanista, dos engenheiros, a partir do momento para projetar todo o master plan na área tão importante de Campinas, que é o pátio ferroviário. Agora, secretária, a ideia pelo chamamento público para doação e não a contratação de uma empresa, há confiança de que vai haver resposta a esse chamamento? Olha, isso traz uma transparência dentro do processo, viu, Felipe? Porque existem muitas empresas que gostariam de estar doando para a prefeitura o levantamento planealtimétrico. Então, para a gente não ter um favorecimento de um ou de outro, a gente faz essa abertura, né? Óbvio que vamos fazer uma análise depois dessas empresas que, porventura, resolverem doar, como a gente fez a título de exemplo na 13 de maio, que foi uma empresa também que forneceu toda aquela estruturas e os guarda-chuvas. A partir do momento que a gente abre esse chamamento, que é muito mais rápido, a gente obteve o levantamento planealtimétrico a título de doação e o decreto municipal 19.556, ele nos permite receber esses projetos, não são obras nesse caso, sim é um projeto de levantamento planealtimétrico, a gente espera que tenha adesão. Caso não tenha, não se apresentou nenhuma empresa interessada em fazer essa doação, nós vamos iniciar um processo licitatório. Né? Então, ele tem um prazo mais demorado, tem que publicar os editais, e como para a administração todo o tempo, né, é muito curto, porque a gente precisa de várias ações dentro do pátio ferroviário, a gente achou por bem dar esse primeiro passo no chamamento e contando com a colaboração dessas empresas de topografia, que tem bastante em Campinas que exerce esse tipo de atividade, e sensibilizá-los a doarem. Caso não tenha, nós vamos iniciar um processo licitatório para adquirir esse levantamento, mas ele é um processo mais moroso. Secretária, é importante a gente ressaltar que esse não é o projeto do que vai ser eventualmente construído ou do que a prefeitura planeja. É apenas um levantamento do terreno para saber em que condições as instalações ou as construções vão ser feitas, né? Perfeito, Felipe. Complementando, é justamente esse levantamento que ele traz não só as curvas de nível, mas ele traz as divisas dos prédios tombados, né? Trilhos, muro, topografia para a gente desenvolver um projeto de drenagem. Então, ele é a primeira base de informação real que está realmente construído no local, para que a gente possa fazer o master plan e desenvolver esses projetos de intervenção. Óbvio, deixar bem claro aqui que esses projetos vão ser discutidos através também de um concurso público que o nosso prefeito, Dr. Dário, em breve anunciará, por isso a necessidade do levantamento planealtimétrico, que é a base desse chamamento público, né, de um concurso que aí a gente está discutindo se vai ser internacional ou nacional ainda, com o apoio do IAB, e aí sim a gente vai discutir com toda a sociedade, seus estudos vocacionais, que inclusive o plano diretor já traz, junto com o CONDEPAC, né, com a sociedade civil, com as entidades de classe, então para que a gente possa iniciar esses estudos, precisa a gente ter um levantamento real da situação que hoje está no local. Né? Isso é o pontapé de qualquer desenho de intervenção urbana, o levantamento planealtimétrico cadastral. Assim, é óbvio que com esse levantamento isso daí vai ser melhor conhecido, vai ser mais esmiuçado, né? Hoje eu tô com esmiuçado na cabeça, aprendi hoje a palavra, tô falando ela feito um maluco aqui. Agora, secretária,
Dá para ter uma ideia mais ou menos do que a prefeitura espera encontrar na região do pátio ferroviário, que é óbvio que já existem algumas estruturas lá montadas, a linha do trem ela precisou ser, em certa forma, nivelada, mas tem alguma coisa, alguma outra coisa que espera se encontrar antes de começar a planejar de fato o que pode ser feito ali? Olha, só com o levantamento planimétrico que vai nos trazer todas essas informações. Por isso a necessidade dele ter, né? Então a equipe de topografia vai até o local justamente para fazer esses levantamentos, porque ao longo do desenvolvimento do projeto a gente não pode ter surpresas, né? Inclusive a gente sabe que tem túneis ali por baixo, então por isso a necessidade desse levantamento planimétrico cadastral. A gente não tem a área muito grande. E nós não temos esse levantamento até da metragem quadrada dos galpões e das áreas construídas lá. Então, isso é a necessidade até para a gente propor alguma reforma, alguma intervenção nesses prédios, há necessidade da gente ter esse levantamento. É a mesma coisa que eu faço um comparativo quando a gente vai construir uma casa. A primeira coisa não é levantar o terreno, a topografia, para ver se o terreno está inclinado, né, ou está em declive. Então, o levantamento planimétrico é o início de qualquer projeto, não só de uma residência, como um projeto urbano como esse, né, de revitalização da área central do pátio, que é um projeto importantíssimo para a gente, inclusive para o plano diretor e para a cidade de Campinas, a gente começar a desenvolver tamanha intervenção na área do pátio. Tem muitos ouvintes aqui repercutindo justamente que querem ver a região central já revitalizada. Secretária Carolina Baracalazinho, secretária de Planejamento e Urbanismo. Queria só comentar contigo uma outra informação, e aí a gente sai da região central, a gente vai lá para a região de Barão Geraldo, Polo de Inovação para o Desenvolvimento Sustentável. A Prefeitura publicou agora há pouco uma notícia falando que a reunião, a audiência pública, na verdade, que ia acontecer para poder discutir esse polo de inovação, vai agora marcar, que seria realizado, na verdade, no dia 24 de janeiro, foi adiado e as datas vão ser divulgadas assim que definidas. Muitos ouvintes também mandam mensagens para a gente falando sobre esse polo de inovação para o desenvolvimento sustentável, argumentando que pode-se gerar um problema a mais para o distrito de Barão Geraldo, que seria uma nova ocupação imobiliária e que isso poderia ser um problema. Como a secretaria tem analisado essas reclamações? Vamos lá, Felipe, vamos mudar um pouco a pauta, né? Vamos sair do centro lá para Barão Geraldo. Na verdade, Barão Geraldo, aquela região é o Ciatec 2, tá? Então, a gente já tem grandes empresas de ciência e tecnologia. Então, como a gente levar um planejamento com usos mistos para aquela região que já existe o Ciatec, tá? Então, a gente tem a Globaltec, a gente tem a Cargill, a gente tem a Unicamp, PUC, Nova, a Fazenda Argentina adquirida pelo Estado. Então, aquela região, para que a gente possa, hoje, levar uma vivência que tenha usos mistos para aquela região, que é o comércio, o serviço, que a maioria dessas empresas utilizam seus espaços para restaurante e convívio dos funcionários que estão ali e que até se deslocam muito longe para vir trabalhar, há necessidade de a gente levar um uso misto para aquela região e de alterar o zoneamento, tá? Porém, na discussão do plano diretor e na lei da expansão, já se expandiu uma área de 5 milhões de metros quadrados, que é em cima do polo tecnológico. Então, a comunidade de Barão Geraldo entendeu que há necessidade da gente explicar melhor esse projeto, porque hoje o zoneamento que está lá na área da expansão já permite 12 andares, já permite um uso misto, uma densidade muito maior do que essa que nós estamos propondo. Então, como a audiência no dia 24 de janeiro está muito em cima, embora a gente deixou 90 dias a lei, a consulta pública, a gente entendeu que era muito importante esse diálogo com a sociedade de Barão, na construção de várias reuniões por temas, mobilidade, meio ambiente, transporte, que a lei traz. Então, nós estamos agora montando um cronograma de participação junto com os moradores de Barão Geraldo, que eles tiraram uma representatividade
na qual estiver a semana passada aqui comigo no meu gabinete, junto com a equipe técnica que coordena o plano, e o Dr. Dário entendeu muito salutar a importância do adiamento da audiência do dia 24, que é um pleito da população de Barão, para que a gente possa discutir melhor a proposta e eles nos ajudarem a trazer contribuições. Porque hoje o CEATEC 2 já existe, a expansão já existe na lei de uso e ocupação do solo e do plano diretor, e na lei da expansão, que é a lei 207/18, a necessidade de um diálogo maior com essa sociedade de Barão Geraldo para a gente construir uma proposta que seja acolhida também pela comunidade. Então, no dia 10 de janeiro, né, nós fizemos uma proposta de cronograma de participação popular, eles estão discutindo, e no dia 10 de janeiro a gente entra nesse alinhamento de 4, 5, 6 reuniões que serão necessárias para discutir melhor com a sociedade de Barão Geraldo. Por isso que nós adiamos a audiência pública do dia 24. Perfeito. Carolina Baracalazinho, secretária de Planejamento e Urbanismo aqui de Campinas, muito obrigado pela presença aqui no estúdio CBN. Eu que agradeço, Felipe, e aproveito, muito obrigada pela oportunidade de já dar em primeira mão aí para vocês que a audiência pública vai ser adiada, que foi um pleito da sociedade de Barão e Dr. Dário, os secretários envolvidos nesse grande projeto entenderam a importância disso, então muito obrigada também pelo espaço. Imagina, eu que agradeço. E a gente volta a se falar ainda, né, secretária? Tem muito assunto pra gente conversar ainda pelos próximos meses. Com certeza. Com certeza. Um abraço. Um abraço. 2h58. Trânsito.